aí, pessoal, a gente está de volta para o terceiro episódio do Resgatando Juiz de Fora. Vocês já repararam que a gente está contando a história dessa vez de uma maneira completamente diferente. Já falamos sobre a expansão da cidade, falamos sobre os escravizados, a história dos negros aqui em Juiz de Fora, e agora os protagonistas, eles serão os trabalhadores. Vamos contar a sua trajetória desde o início, as suas lutas e até os dias de hoje. Então eu convido vocês, continua comigo, vamos continuar resgatando mais um pouco dessas memórias da nossa cidade. Antes de falar sobre os trabalhadores, a gente foi conversar com o professor Jefferson. No século XIX já existia uma cidade onde a questão arquitetônica estava bem equilibrada, mas ele passou a se perguntar onde estão as pessoas invisibilizadas de Juiz de Fora. E a gente não vê muito essas pessoas invisibilizadas aparecerem na imprensa, aparecerem nas imagens que então tinham sido produzidas pela cidade. Folheando também o jornal Farol, o Jornal do Comércio, os jornais que então tinham sido produzidos ainda no século XIX, a gente via uma grande quantidade de informações sobre mendigos, sobre crianças que então andavam pelas ruas da cidade e uma série de reclamações acabavam então sendo publicadas na imprensa sobre esses personagens. Obviamente, parte da sociedade da época não aprovava aquele número de pessoas que vagavam nas ruas. O que a gente vai ter? Um grande número de reclamações em relação a essa pobreza que vaga pelas ruas e discussões como, por exemplo, quem pode esmolar e quem não pode esmolar, né? Então você tinha a necessidade de estabelecer um controle social sobre essa população que então vivia nas ruas da cidade, né? O que a delegacia de polícia, a própria Câmara Municipal, né, fazia algumas intervenções do ponto de vista legal, mas a delegacia de polícia também fazia isso, que era justamente exemplo, né, você criar placas para que o mendigo que tivesse então emplacado, aquele dali ele tinha passado por um processo de seleção prévia e ele então poderia ficar nas ruas esmolando, né? Aquele que não tivesse emplacado, ele poderia então ser recolhido à cadeia pública municipal. É muito interessante quando a gente fala da cadeia pública municipal, porque você vai ter ali, sejam os que então eram considerados os vadios, né, aqueles que podiam trabalhar e eles acabavam então não exercendo, não entrando de certa forma no mercado de trabalho, mas ali você tinha loucos, ali você tinha uma série de personagens que então eram recolhidos à prisão como forma então de você punir, de você disciplinar aquelas pessoas. E aí a gente precisa de ter em mente também que a gente está vivendo no século XIX o processo de formação do mercado de trabalho no Brasil, né? 1878 você tem a lei de locação de contrato de trabalho e existe uma grande preocupação de você disciplinar a população, fazer com que a população ela entenda que ela precisa entrar no mercado de trabalho. As instituições de abrigos surgiam. Ao mesmo tempo, existia a ideia de salvação divina para aqueles que auxiliavam. Tem uma coisa que é muito interessante, que é justamente o aspecto mágico que está por trás do pobre, né? E se a gente for se debruçar sobre uma literatura de que trata a Idade Média, né, a gente vai encontrar sempre uma discussão em torno desse aspecto mágico que é o pobre inválido, que é aquele que pode esmolar, porque é aquele que de certa forma também ele vai te salvar, ele vai... Quando você dá uma esmola, quando você faz uma caridade para quem realmente precisa, é uma das formas que você tem então de aliviar, né, o outro lado da vida, de aliviar suas culpas. Aí uma outra questão que a gente também precisa de falar são as instituições que então elas foram criadas para poder socorrer essa pobreza, né, para poder de uma certa forma dar um auxílio, uma ajuda, fazer campanhas para a construção de casas, fazer campanha para a construção do asilo de mendigos, né? Aqui na cidade a gente teve um asilo de mendigos
Depois foi edificada uma outra instituição, mas existiu o asilo de mendigos, onde é hoje o abrigo João Emílio, né, lá no Bom Pastor, que era a região então conhecida como Lamaçal, né, aquelas irmãs que foram, as irmãs do Bom Pastor que foram para aquela região, então elas trabalharam com esse socorro aos pobres nessa construção do asilo de mendigos. Eu estudei até a década de 1920, mas é interessantíssimo como é que nos anos 30, nos anos 40, um jornal que se chamava, que circulou na cidade até os anos 1980, que é o Diário Mercantil, esse jornal ele traz uma grande quantidade de reportagens e de informações sobre a chácara dos menores, sobre a necessidade de se construir outro asilo de mendigos na cidade. Então, o que eu quero dizer é que você tem ali essa pobreza que não necessariamente está inserida no mercado de trabalho e que se quer que ela se insira no mercado de trabalho, porque você tem que ter exemplos bons e o melhor exemplo é o exemplo que vem pelo trabalho. Por falar em trabalho, o período industrial sempre foi bastante exaltado na história da nossa cidade. Mas a gente vai passar a falar um pouco mais além desse assunto. A indústria têxtil vai ter um papel fundamental nisso. A nossa primeira indústria têxtil grande porte, gigantesca, é a que a gente comumente chama de fábrica dos ingleses. Ela se instala em 25 de dezembro de 1883. Depois vem o Bernardo Mascarenhas e faz um processo mais aprimorado, de que ele gera energia elétrica para si mesmo e para a cidade e vai montar a companhia têxtil Bernardo Mascarenhas. O processo do Bernardo Mascarenhas muda até a conformação do capitalismo local, né? Porque aquela frase de trabalhar de sol a sol, ela perde sentido. Se você tem energia elétrica agora, você pode ter turno, pode trabalhar a qualquer hora, não é? É uma reformulação do conceito do capitalismo local. Falar além do desenvolvimento industrial de Juiz de Fora é resgatar a história dos trabalhadores em nossa cidade desde o início. No início do século XX, precisamente no ano de 1920, Juiz de Fora tinha uma população de 120 mil habitantes, sendo que mais ou menos metade desse contingente, ou 51 mil habitantes, 42,5%, viviam no núcleo urbano da cidade, que era um núcleo urbano muito dinâmico, né? Tanto nas atividades mercantis quanto também na atividade industrial. Nesse momento, Juiz de Fora era, de forma até ufanista, chamada de a Manchester Mineira. Durante muito tempo, isso fez parte de uma certa visão de história de Juiz de Fora, que ainda é muito influente, né? Em que atribuía esse progresso a um grupo muito limitado de pessoas, né? Dessas milhares de pessoas, apenas um grupo muito limitado era responsabilizado de forma positiva pelo esse desenvolvimento. E isso tem sido revisto de forma sistemática pelos estudos acadêmicos. O estudo que se faz, em particular, sobre a questão urbana, sobre a questão industrial, mostra, na verdade, que o progresso e o desenvolvimento que Juiz de Fora alcança nesse momento é, sobretudo, fruto do trabalho de uma classe trabalhadora multiétnica, formado por imigrantes, mas também por brasileiros, formados por pessoas negras, por descendentes de europeus, por europeus que vêm ou da Itália ou da Alemanha e seus descendentes, e por também juiz-foranos, mineiros, que vêm de várias regiões do estado, gradativamente, e mesmo até de vizinhos nossos do estado do Rio de Janeiro, que constrói uma classe trabalhadora, que formam, né, que compõem uma classe trabalhadora muito numerosa, né, desde ali desse início do século XX. Naquele momento não havia nenhuma legislação trabalhista. As condições de trabalho eram duras e o salário pago era o valor que os industriais achavam que deveriam pagar. Essa classe trabalhadora, de forma geral, ganhava muito mal, salários baixíssimos, e enfrentava jornadas de trabalho longas, que poderiam chegar até 16 horas por dia, crianças de até 6, 7,
8 anos, trabalhavam jornadas também muito extensas. O trabalho das mulheres, principalmente na indústria têxtil, era muito perigoso, havia muitos acidentes, as pessoas perdiam partes das mãos, parte do couro cabeludo, havia mortes. Começa a haver um pensamento de organização desses trabalhadores, inclusive pela vida difícil que levavam. Seus lares eram insalubres e os salários que recebiam mal dava para pagar o aluguel e os alimentos. Os empregados do comércio já haviam dado o exemplo anos antes. Então nós temos aí alguns casos emblemáticos, no caso não apenas dos trabalhadores industriais, como também dos trabalhadores do comércio, né? Os empregados do comércio, no comércio, que na época se chamavam de caixeiros. Eles, inclusive, foram os primeiros a lutar por direitos, né? A se organizar já antes do fim da escravidão. A partir de 1876, eles vão reivindicar de forma sistemática, até alcançar essa reivindicação em 1905, o fim do trabalho aos domingos, o fechamento do comércio aos domingos, que vai ser conquistado em 1905, quando a Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova a Resolução 511, que põe fim ao comércio aos domingos na maior parte das casas comerciais. Essa vitória, então, que os empregados no comércio obtêm em 1905, ela é fruto também da existência de uma associação dos empregados do comércio, que foi fundada exatamente nessa época para lutar pelo fechamento, pelo descanso hebdomadário, como eles chamavam na época. A organização dos operários de fábrica nos centros urbanos do Brasil, em geral, era mais complexa. Eles eram bem mais numerosos e os setores de trabalho dificultavam a sua unidade. Mesmo assim, começaram a se movimentar. E após a abolição da escravidão, na formação do mercado de trabalho de mão de obra livre, a maneira de ver, a maneira de pensar, de tratar os trabalhadores, muitas vezes era também uma maneira que remetia ao tempo da escravidão. Então, praticamente, os operários não tinham voz, eles não poderiam, de forma alguma, reivindicar direitos na concepção desses industriais. Diante dessa negativa de atender uma reivindicação tão tranquila, que é de garantir uma jornada de trabalho melhor, de aumentos salariais muito modestos, os trabalhadores vão realizar a primeira greve, que é uma greve que ocorre na segunda quinzena de agosto de 1912. Os trabalhadores não conseguiram os aumentos salariais que reivindicaram. De conquista, eles conseguiram a união, a consciência de classe e a aprovação de uma resolução da Câmara Municipal impedindo que os menores de 14 anos trabalhassem após as 17 horas. Entre 1920 e 1924, as condições de trabalho e também as condições de vida do trabalhador voltaram a ficar ruins. E isso vai levar a uma terceira grande greve, que é a greve que ocorre em junho de 1924, entre 10 e 20 de junho de 1924. Essa greve também foi uma greve muito grande, né? Já aí quase 10 mil operários, a cidade ficou completamente parada durante esses 10, 11 dias, porém já num outro contexto, num contexto em que há uma ocupação militar praticamente a cidade, né? Tropas de Belo Horizonte, somadas a tropas de fora da região, da polícia, da força pública, ocupam a rua, infantaria, cavalaria, e os trabalhadores são severamente reprimidos, né? Piquetes de fábrica são dissolvidos, a pata de cavalo, prisões são feitas. Uma nova greve geral é organizada na cidade, com uma movimentação da classe operária bem maior do que a greve anterior. Em janeiro de 1920, entre 2 e 10 de janeiro de 1920, uma nova greve é realizada na cidade, ainda maior que a greve de 1912, só que dentro de um novo contexto, né, onde a opinião pública de Juiz de Fora vai jogar um peso decisivo para que, durante toda a negociação que a greve ensejou, houvesse uma pressão sobre os industriais, não só dos operários, como também dos literatos da cidade, e a própria Câmara Municipal entrou mediando um acordo que finalmente leva a, vamos dizer assim, ao estabelecimento da jornada de 8 horas, né? Um estabelecimento não apenas da jornada de 8 horas, mas um compromisso dos industriais de aumentar salários
e também um compromisso de não demitir os operários grevistas e de pagar os dias parados. Então essa é uma vitória muito importante. Enquanto o trabalhador cumpria com a sua parte, o empresariado da época não tinha a mesma visão de manutenção do acordo firmado. Uma nova tensão começou a ser criada. Entre 1920 e 1924, as condições de trabalho e também as condições de vida do trabalhador voltaram a ficar ruins. E isso vai levar a uma terceira grande greve, que é a greve que ocorre em junho de 1924, entre 10 e 20 de junho de 1924. Essa greve também foi uma greve muito grande, né? Já aí quase 10 mil operários, a cidade ficou completamente parada durante esses 10, 11 dias, porém já num outro contexto, um contexto em que há uma ocupação militar praticamente a cidade, né? Tropas de Belo Horizonte, somadas a tropas de Juiz de Fora e região, da polícia, da força pública, ocupam a rua, infantaria, cavalaria, e os trabalhadores são severamente reprimidos, né? Piquetes de fábrica são dissolvidos, a pata de cavalo, prisões são feitas. As negociações não acontecem e as tensões aumentam. A única negociação que ocorre, finalmente, no dia 18 para o dia 19 de junho de 1924, é o estabelecimento de uma comissão arbitral, onde os operários não tinham participação, que vai se comprometer a rever, né, a situação e a conceder algum aumento salarial, mas desde que a greve fosse encerrada imediatamente. Enquanto os operários, na frente da sua associação da época, a Federação Operária Mineira, né, discutiam numa assembleia, no que hoje é o Parque Alfield, né, a nossa frente ali do Parque Alfield, enquanto esses operários estavam lá, uma multidão discutindo, houve a ação repressiva da polícia, da força pública, né, isso há 100 anos atrás, né, a polícia atirou, prendeu, e bateu com espada, espaldeiramento, né, que era o termo da época, né, nos operários, né, dissolveu uma assembleia democrática desses operários a patas de cavalo e a espada. E depois, no restante da década de 1920, não voltaram mais a fazer greves, porque a condição também política do país ficou bastante difícil, né? O país, durante o resto do governo do presidente da época, o mineiro Arthur Bernardes, o país viveu sob estado de sítio. E no governo seguinte, do Washington Luiz, a situação também foi bastante violenta, né, em termos sociais, né? Os trabalhadores só vão realmente conquistar direitos e voltar a ter uma organização mais ativa a partir da Revolução de 30, nos anos 1930, e realizarão movimentos importantes até a década de 60, né? Inclusive o grande Claude Smith Riani, que nos deixou recentemente, foi a expressão maior de toda essa tradição operária de Juiz de Fora de luta por direitos. Você que está com a gente até agora e vem acompanhando o Resgatando, viu que a gente está tentando trazer histórias à tona que não costumam aparecer e que vocês consigam ler ou assistir. É para isso que o programa existe, para a gente mostrar para vocês a verdadeira história da nossa cidade. A luta dos trabalhadores, as pessoas que foram invisibilizadas. E agora, para o próximo episódio, na semana que vem, a gente vai falar sobre os imigrantes, as pessoas que chegaram até aqui a nossa cidade e qual foi a trajetória delas. Então eu espero vocês na semana que vem para continuar caminhando com a gente no Resgatando Juiz de Fora.